Olá, seja bem-vindo à aula 4 do curso de Planilhas Eletrônicas do Lab de Educador. Nesta aula, vamos falar especificamente sobre operadores aritméticos. Então fique conosco, vamos dar uma voltinha no mundo da matemática. Essa aula será composta por 3 tipos de operadores: os operadores básicos, os operadores de comparação e o operador de concatenação. Antes de tudo, peço para você se inscrever no canal, clica aqui, ativa todas as notificações e dá essa força aí curtindo, compartilhando esse vídeo e comentando. Tire suas dúvidas. Não fique com dúvidas. Essa é a aula especificamente para que você aprenda sobre operadores aritméticos. Vamos começar pelas fórmulas básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e raiz quadrada. E vale destacar que as fórmulas do Excel sempre começam com o sinal de igual. Aqui é sempre o sinal de igual para você iniciar uma fórmula. Quando você coloca o sinal de igual, olha, logo aqui, colocou o sinal de igual, ele já vai reconhecer como uma fórmula. E você, a partir daqui, vai definir o que vai ser feito aqui, qual é a fórmula que será usada nesse momento. Nós podemos somar, então temos aqui o operador de soma, essa é o operador da adição, temos o operador de subtração, temos o operador de multiplicação, que neste caso é um asterístico. Temos o operador de divisão, que é a barra, que ela também representa a fração. E eu não sei se você, vou até colocar aqui, se o seu professor de matemática falou isso algum dia, mas toda a fração, toda divisão é uma fração e toda fração é uma divisão, certo? Então fica logo ligado aqui. Temos o nosso operador de exponenciação, ou seja, vai elevar um número ao quadrado. E também temos ao quadrado, ao cubo, ou qualquer outro número que você desejar. E também temos a nossa raiz quadrada. A raiz quadrada é a única que é diferente aqui. Ela não tem um operador. Ela não tem um símbolo. Ela precisa ser uma função. A gente chama a função raiz e coloca o número que eu quero, ou a referência desse número, para poder calcular a raiz quadrada. Vamos começar pelas fórmulas básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. As fórmulas do Excel são simples. Elas começam sempre com o sinal de igual. E aqui vale destacar, eu estou falando de fórmulas, não estou falando de funções. Quando você clica aqui em fórmulas, aqui você tem justamente o item funções, a nossa biblioteca de funções. Mas eu posso simplesmente fazer essa fórmula sem chamar nenhuma função. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu posso clicar no igual, e aqui eu vou usar a nossa adição. Vou clicar no sim, E3, para poder identificar esse 5 aqui, certo? E vou clicar no sinal de mais e vou clicar no F3. Pronto. Nós temos aqui, eu vou chamar agora, vou dar OK, vou dar o Enter, e ele vai me dar como resultado o número 10, ou seja, ele somou 5 mais 5. E vale destacar que aqui na nossa barra de fórmulas está escrito E3 mais, E3 mais F3. Não está 5 mais 5. Significa dizer que se eu mudar algum número aqui, vou botar o 6 aqui, esse número vai mudar, porque eu estou citando a referência da célula e não o número. O número pode mudar, mas a referência da célula F3 não muda. Então, isso daqui é importante que você entenda neste momento, tá? Vou explicar
algo mais avançado, um pouco mais à frente, mas agora, só isso que você precisa saber. Feito isso, você vai vir aqui na alça de preenchimento, ó, clicou e arrastou, você vai ver que toda a fórmula, todas as sequências aqui, ó, eu não travei as linhas, então tudo isso daqui está somado agora, 11, ó. A fórmula foi aplicada em todas, justamente porque eu cliquei na alça de preenchimento e arrastei. Você pode perceber, então, se eu trocar aqui agora, ó, o sinal de menos, eu vou botar aqui a subtração, eu vou dar um Enter. Então, ele já subtraiu. Se eu clicar e arrastar, vai subtrair os demais. Multiplicar a mesma coisa. Se eu chegar aqui e alterar o sinal de subtração pelo de multiplicação, vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar os valores. Uma observação, eu não falei isso aqui nas anteriores, mas se a célula está vazia, ela é zero. E aqui eu deixei de propósito, para que você pudesse entender isso, certinho? A mesma coisa aqui, ó, se eu trocar aqui agora e colocar um número, ó, ele vai agora fazer justamente a multiplicação pelo número que eu acabei de inserir. Na divisão a mesma coisa, então vou botar aqui a nossa barra e aí aqui ele vai fazer a divisão dos números com aquele erro, que o número não divide por zero. Então ele deu um erro aqui, esse erro eu posso, ele já diz aqui o que é o erro, né? Ele está pedindo para ignorar o erro ou pedir ajuda sobre esse erro. Eu posso alterar aqui, botar um número, ou posso deixar mesmo erro e eu posso explicar mais à frente depois o que a gente pode fazer quando a gente começar a inserir as funções. Como já falamos na nossa última aula, você pode vir aqui, ó, nesse caso aqui, e diminuir a quantidade de números decimais, números depois da vírgula, para poder ficar visualmente mais atrativo para você. Por fim, ainda aqui nessa parte de operadores básicos, vamos falar sobre a nossa exponenciação. No caso da exponenciação, você precisa ficar atento. Eu vou clicar aqui, vou botar no sinal de igual, vou clicar no número, na referência, na verdade. Eu poderia botar um número se eu quisesse. Eu ia botar 5. Exponenciação e o 2. Vai dar 25. Beleza. Tranquilo. Eu posso fazer isso. Eu também posso colocar a referência. E aí, toda vez que esse número daqui mudar, ó, vai alterar o valor da célula onde está aplicada a fórmula da exponenciação. Então, eu posso aplicar tanto a exponenciação quadrada, quanto também a cúbica. E posso começar a brincar aqui com outros valores, sem problema nenhum. Ele já vai fazer os valores que precisa dar. Uma grande calculadora aqui para você. Mas a gente não vai usar isso como uma calculadora, mas como uma planilha eletrônica. Todavia, é importante ressaltar que entender os operadores básicos é essencial para que você possa realizar cálculos cada vez mais complexos dentro de sua planilha eletrônica. Já que eu coloquei a nossa exponenciação, vale também aqui a nossa raiz. E aqui vale ressaltar, eu vou botar aqui a raiz de 16, de 25, para poder você entender. Eu poderia simplesmente fazer assim, igual, nesse caso é uma função, tá? Raiz, abro parêntese e coloco o número. Dou Enter. Você vê que a raiz de 16 é 4. Eu poderia, dar 2 cliques aqui, substituir esse 16
justamente pela referência F3, que é 16. Nesse caso, vai dar o mesmo resultado. Então, eu posso fazer essa substituição. Substituir a referência é muito melhor quando você for fazendo cálculos cada vez mais complexos. Não adianta você querer fazer uma planilha eletrônica e você querer inserir os números na fórmula. Você vai ter um trabalho muito grande. Então, entenda logo aqui essa lógica de você inserir a referência onde o número está localizado. E aí, só clicar aqui na nossa alça de preenchimento e baixar. Nós temos então nossa raiz quadrada. Vamos passar para os nossos próximos itens, os operadores de comparação. Aqui é simples. E eu não vou me alongar nisso, mas você vai encontrar, por exemplo, aqui no item fórmulas, as funções de lógica. Você vai ver aqui o i, falso, as que são básicas. Aqui tem um monte, mas você tem as básicas que é verdadeiro, falso, se, ou, não e i. Eu não vou falar muito sobre isso aqui agora. Quando a gente estiver falando sobre funções de lógica, eu vou te ensinar. Nesse exato momento, eu quero só que você entenda que operadores de comparação, quando a gente usa ele, a gente quer um retorno. Então, o retorno que eu quero aqui é saber se esse é verdadeiro ou falso. Vamos começar a brincar aqui. Vou usar primeiro o operador maior que. Vou clicar no igual, é 3. Vou clicar aqui no maior que e vou clicar no F3. Dá um Enter. Então, E3, o número que está em E3, não é maior que F3. Isso é falso. Então, quando eu clico e arrasto, ele já me diz aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Então, ele está me trazendo uma resposta desta comparação, se é verdadeira ou falsa. Vamos fazer diferente agora? Vou colocar agora aqui o outro sinal, menor que. Cliquei, ele já converteu o que em verdadeiro, o que era falso. Vou clicar aqui na nossa alça e arrastar, e você pode perceber que houve uma alteração nos valores. Mais uma vez, vou colocar agora aqui o sinal de igual no menor ou igual. E vou clicar e vamos ver o resultado aqui agora. Ele nos trouxe o mesmo resultado, até porque não tem nenhum que é igual. Eu vou botar aqui um 7 aqui agora. 7, 7, justamente para poder mostrar para você, olha, esse daqui, ele apareceu verdadeiro porque ele está menor ou igual. Vou agora fazer a troca novamente. Aqui, vou substituir agora pelo maior ou igual. Vou dar um Enter e vou arrastar. E olha aqui novamente, os nossos dois números que estão iguais, eles se mantiveram como verdadeiro, porque é maior ou igual. Uma observação, apesar do sinal de igual no início da fórmula representar justamente a fórmula, ele também é um sinal de comparação quando usado no meio da fórmula. Então, se eu estou colocando aqui E3 é igual a F3 e dou Enter, isso daqui não é igual. Então, está falso. Então, vou colocar aqui, ó, e o único que está verdadeiro é justamente os dois números que estão iguais. Por fim, agora vai ser o sinal de diferente. Basta você, ó, vou voltar aqui, perdão, vou botar aqui novamente, ó, trazer e colocar o sinal de diferente, ó, como é que fica? Dá um Enter e agora vai ficar tudo ao contrário, ó. Pois bem, esse daqui não está diferente, os outros estão diferentes. Então, você aprendendo isto daqui, estes operadores de comparação, quando chegar no momento que você, na nossa próxima aula, já vamos começar a falar sobre funções.
você vai entender como você poderá usá-los de uma maneira muito mais eficiente. Por fim, vamos falar do nosso operador de concatenação, o i-comercial. Aqui na concatenação você vai juntar números, letras, você vai juntar palavras. Vou dar exemplo aqui. São dois números, 5 e 6. Então eu quero juntar, o meu objetivo é transformar isso no número 56 e não no 11, se fosse uma soma. Então eu vou botar o igual, vou clicar no E3, vou colocar o nosso i comercial e vou clicar no F3 e dar um Enter. Olha só o que fez. Aqui se transformou em um texto, por isso que ele está alinhado à esquerda. Então agora aqui, olha, ele veio para cá, geral. Eu poderia até colocar ele como número, ele não vai, porque aqui é uma fórmula também, certo? Então, ó, é um texto e eu posso transformar isso em número em um outro momento, mas eu não vou falar isso agora não. Ele transformou 5, 6, dois números em um texto chamado 56. Vamos fazer a mesma coisa aqui no texto, ó. Text. Vou botar o nosso e-comercial e TO. Perfeito. Aqui nosso texto agora está unido. Isso serve para você querer unir palavras. Muitas das vezes vem planilhas para você com o nome e o sobrenome da pessoa e você quer unir os dois textos em um só. Você pode fazer assim. Ó, outro exemplo aqui, eu vou unir agora texto com número. Igual este i-comercial, este, o i-comercial novamente e este. Então nós temos aqui a nossa palavra let. Para quem não sabe, let é uma linguagem, é uma forma de se comunicar usando textos e números. Agora vamos juntar a palavra lábio educador, só que dessa vez eu não quero que fique igual ao texto. Você viu que a gente não deu espaço aqui em nenhum deles. Dessa vez eu quero que tenha espaço. Então, vou clicar, igual, cliquei no E7, é isso? Vou colocar o i comercial e aqui eu vou abrir aspas, dar um espaço, abrir aspas de novo. É o que eu estou dizendo que tem que ter um espaço aqui dentro. Vou botar um i comercial novamente, clicar no e um i comercial novamente e dar outro espaço. E neste caso aqui, dar mais um i comercial e fechar. E nós temos lábio de educador. Então, você viu que eu usei as aspas com espaço no meio justamente para poder dar esse espaço na palavra. Mas o operador i comercial ele serve para fazer a concatenação, ou seja, a união de números e letras. Então, ficamos por aqui. Essa nossa aula, eu espero que tenha contribuído com você entender como é que a gente pode usar os operadores aritméticos de concatenação e de comparação dentro de uma planilha eletrônica. Na próxima aula, vamos falar sobre funções. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso canal, comentar se tiver dúvidas e ativar o sininho de notificações. Valeu, um abraço e até a próxima aula.